Meus abençoados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Aleandro Mazzucchi, sou evangelista da ADSM, servindo ao Senhor na congregação do Jardim Quarto Centenário. Quero deixar aqui a minha palavra de louvor e gratidão a Deus por esta oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor, e o meu desejo é que esta palavra alcance corações, que vidas sejam saradas, que vidas sejam abençoadas, que você que está me assistindo e me ouvindo neste momento seja de alguma forma abençoado. Eu quero agradecer também ao nosso pastor, presidente, pastor Deirode Andrade, sua digna esposa, missionária, pastora Ana Suzy. Quero deixar aqui o meu sincero agradecimento. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor, que dirige a congregação do Jardim Quarto Centenário, pastor Esdras Ribeiro, e sua digna esposa, a missionária Ildene Ribeiro, e o seu filho também, Samuelzinho, nós carinhosamente o chamamos. Eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra, e esta palavra ela está localizada no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo de número 32. Capítulo 32, verso de número 22 em diante, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-as e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando contra ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não o deixarei ir, se me não abençoares. E disse: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E a história continua. Recomendo que os irmãos leiam até o último versículo deste capítulo. Existem alguns pontos interessantes de nós observarmos neste texto, e para isso eu queria trazer um panorama da história de Jacó. Neste momento, Jacó estava vivendo como um fugitivo, amedrontado. Estava com medo de um determinado encontro, de ter um encontro com o seu próprio irmão. E o que ocasionou este receio em Jacó foram algumas questões do passado. Jacó, em tempos atrás, há anos atrás, teve alguns problemas dentro da sua própria família. Todos nós já conhecemos a história, já é de conhecimento de todos. Jacó usou de alguns artifícios ardilosos de enganação para conseguir uma determinada bênção. E com isso, despertou a ira do seu irmão, ocasionando num episódio em que Jacó precisou fugir da sua própria casa, precisou sair de dentro da sua própria casa. Jacó viveu durante anos em uma outra terra, Deus o abençoou, Deus o prosperou, e chegou um momento em que Jacó se viu direcionado, Jacó se viu
numa situação em que olhou para o passado e sabia que precisava resolver algumas coisas. E pôs-se em direção a resolver estas questões. E, tendo proposto isso em seu coração, Jacó, ele tomou algumas providências. Ele pegou o seu povo, dividiu em bandos, tomou presentes, enviou mensageiros adiante de si, para que quando encontrassem com o seu irmão Esaú, pudessem lhe oferecer esses presentes e a ira do seu irmão fosse aplacada. E assim foi feito. Porém, os mensageiros voltam a Jacó, trazendo a mensagem de que Esaú também estava vindo ao encontro de Jacó. E o texto bíblico, se nós formos observar aqui versículos anteriores, é claro quando diz que Jacó temeu, ele teve medo, ele teve receio. E mesmo assim, ele permaneceu na sua intenção de resolver aquelas coisas que ficaram para trás. Mesmo assim, ele teve a intenção de continuar a sua jornada rumo ao encontro do seu irmão. E num determinado momento, acontece que Jacó tem esse encontro com esse ser, este varão. A Bíblia vai chamar de varão. O Jacó percebeu uma mudança ali no clima e ele percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo. E algumas atitudes de Jacó neste texto nos fazem refletir um pouco. Tem alguns pontos neste texto que nos faz pensar um pouco e que tem lições preciosas para a nossa vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui na vida de Jacó, a primeira coisa que Jacó fez foi entrar num estado de renúncia. Ele percebeu que a partir dali ele ia precisar renunciar a algumas coisas. A Bíblia diz que ele pegou tudo o que ele tinha e ele fez passar o ribeiro e ele ficou sozinho, ficou só. A Bíblia fala que enquanto ele esteve sozinho, ele precisou lidar com aquilo, ele precisou lidar com aquele momento. E todos nós, em momentos da nossa vida, vamos precisar renunciar coisas também. Vamos enfrentar momentos de solidão. Vamos enfrentar momentos em que nós vamos olhar para os lados e não vamos encontrar mais ninguém. Somos somente nós e Deus. E é o próprio Deus quem prepara esse momento, porque Ele quer ter momentos para se revelar a nós. Jesus ensinou a respeito de renúncia também. Jesus disse que se alguém quer ir após Ele, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A vida cristã é uma vida de renúncia. E em meio à renúncia, nós vamos nos encontrar muitas vezes sozinhos. Mas nestes momentos solitários, nestes momentos em que nós não vamos encontrar ajuda em lugar nenhum, em que nós não vamos encontrar apoio em lugar nenhum, nós podemos ter a certeza de que a presença de Deus estará ali conosco. Como se manifestou a Jacó? Ele renunciou a tudo, mas Deus se manifestou a ele através da presença daquele varão. Durante aquela luta que aconteceu, porque diz a Bíblia que eles começaram a lutar entre si, diz a Bíblia que Jacó, ele prevalecia de tal forma naquela luta que o varão, o ser, aquele ser que representava ali
o próprio Deus precisou tocar na juntura da coxa de Jacó. E a juntura da coxa de Jacó se deslocou. Isso nos aponta que em momentos da nossa vida, nós vamos ter momentos em que vamos precisar enfrentar a dor. E a dor na vida de Jacó foi tão grande que, quando aquela luta terminou, ele saiu dali mancando, ele manquejava da sua coxa. Nós vamos precisar enfrentar dores no nosso caminho, mas mesmo assim, nos momentos de dor, temos a certeza de que Deus tem o melhor remédio para nós. Esta é uma segunda lição que nós aprendemos neste texto. Uma terceira lição é que nós aprendemos também a respeito da persistência. Jacó disse: eu não lhe deixarei ir se me não abençoares. E ele continuou lutando, não desistiu até que foi abençoado. Um dos pontos que eu gostaria de frisar aqui, com um pouco mais de dedicação, é no questionamento que aquele ser, que o próprio Deus fez a Jacó. Jacó enfrentou uma das perguntas em que ele já havia ouvido no passado. No passado, o seu pai perguntou a ele, num determinado momento: qual é o teu nome? E ele usou de artifícios ardilosos, de enganação, e disse que era o seu irmão. E agora, novamente, ele ouve a pergunta: qual é o teu nome? Quem é você? E diante de Deus, ele precisou ser transparente, porque diante de Deus não existe absolutamente nada que fique encoberto. Diante de Deus, tudo está desnudado. Deus é aquele que consegue enxergar o mais íntimo do nosso ser. Deus é aquele que nos conhece como nós verdadeiramente somos. Deus é aquele que enxerga aquilo que ninguém enxerga. E isso deve nos causar conforto, porque num mundo cheio de julgamentos, num mundo cruel, num mundo difícil, num mundo onde as pessoas vivem de aparência e julgam pela aparência, Deus está com os seus olhos sobre a nossa vida e Ele consegue ver a nossa vida e consegue ver o nosso íntimo, o nosso interior. Ele nos conhece como nós verdadeiramente somos. Quando aquele anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Jacó responde: o meu nome é Jacó, que significa suplantador, aquele que usa de artifícios, aquele que suplanta. Podemos dizer também um enganador. Jacó não escondeu a sua condição. Jacó foi sincero diante de Deus. Jacó abriu o seu íntimo e disse: eu sou esse aqui mesmo. Eu sou o suplantador. Eu sou o enganador. Eu sou aquele que usou de engano no passado. E como Deus se agrada quando nós somos transparentes. Quando nós nos deparamos com esta pergunta, qual é a nossa resposta? Eu me lembro de que certa vez perguntaram para João Batista. Foram perguntar para João Batista: quem é você? Quem é você? Você é Jeremias? Você é Elias? Você é o Cristo? E João Batista respondeu: eu não sou nada disso que vocês estão falando. Eu sou apenas uma voz, a voz do que clama no deserto. Uma vez, Pedro estava diante de uma situação em que pescaram a noite inteira, não conseguiram apanhar peixe algum, estavam lavando as suas redes para guardar. Jesus chega, solicita entrar no barco de Pedro, solicita usar o barco de Pedro, usa o barco de Pedro, pede para entrar um pouco mais no mar.
E quando eles entram um pouco mais, Jesus diz, lança novamente a rede. Pedro diz, mas nós já trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, vamos lançar. E quando eles lançam a rede novamente, eles pegam tantos peixes que não podiam contar. E Pedro, diante daquela situação, ele se lança no mar e diz, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Eu sou pecador. Eu sou esse aqui, eu sou pecador. Agora eu preciso ser transparente diante da Tua glória. Eu preciso me abrir, eu preciso me desnudar diante da Tua presença. O filho pródigo, quando voltou para sua casa, ele sabia que ele já não tinha mais em si dignidade para ser recebido como filho. E ele disse, olha pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus jornaleiros. Eu preciso rasgar meu coração, preciso ser transparente com o Senhor. Mas o pai o abraçou e o recebeu de volta. Como Deus se agrada quando nós, diante de situações difíceis e complicadas, rasguemos o nosso coração e a gente mostremos a Ele quem verdadeiramente nós somos. E assim alcançamos a misericórdia de Deus. Jacó teve o seu nome mudado. O anjo disse para ele, a partir de agora, você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, que quer dizer príncipe, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Isso significa honra. Após a renúncia, após a solidão, após a persistência, após a luta, após o embate, após ser transparente, veio a honra para Jacó. E eu quero que você entenda o seguinte, tudo isso que você está atravessando é uma experiência de Deus para a sua vida. É uma oportunidade para que você se rasgue diante dele, para que você entenda que Ele é aquele que pode trabalhar em sua vida de tal forma, de forma que as coisas do passado sejam resolvidas e essas coisas, pela graça dEle, não interfiram mais no seu futuro. Deus tem honra para a sua vida. Deus tem momentos felizes para a sua vida. Deus te ama demais. Deus, Ele te abraça com um abraço tão gracioso que você nem sequer pode imaginar. Para finalizar esta palavra, nós vemos no final deste texto um versículo que diz que até hoje eles não comem a juntura da coxa, o nervo encolhido. Por quê? O que significa essa expressão até o dia de hoje? Significa memória. As experiências da nossa vida ficarão guardadas na nossa memória, para que no momento oportuno possamos glorificar a Deus e possamos também ser instrumentos para edificar outras vidas. Esta é a palavra do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra encontre guarida em seu coração. Deus abençoe. Contribua com os projetos da ADSM.
Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Que Deus abençoe a você que nos acompanhou. Deus abençoe a cada uma das pessoas que fazem parte desta audiência. Deixo aqui também os meus agradecimentos e os meus votos de parabéns a toda a equipe da TV ADSM, que tem sido instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus a muitos lugares. Eu quero também deixar o meu convite para que você esteja presente em nossas igrejas, em especial lá na congregação do Jardim Quarto Centenário, onde sirvo ao Senhor ao lado do meu pastor Esdras Ribeiro, Avenida Ouro Verde de Minas, 1516, no Jardim Quarto Centenário. Deus abençoe muito a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.